No vídeo de hoje, falaremos sobre um filme que lhe traz uma premissa bem simples, mas que traz muitos questionamentos para o telespectador. Principalmente como a vida consegue criar rumos que a gente nunca imagina que vai acontecer. Sem contar que existem muitas cenas contemplativas em que a gente se pega observando aqueles detalhes e acaba despertando muitos sentimentos na gente. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. A Pior Pessoa do Mundo é um filme norueguês de comédia dramática e romântica lançado em 2021, em que foi dirigido e escrito pelo Joaquim Trier, o mesmo diretor responsável por Thelma de 2017, que é um filme muito bom e Mais Forte que Bombas de 2015. Já adianto aqui pra vocês que esse filme ele é composto então por um prólogo, um epílogo e 12 capítulos dentro da sua trajetória, em que sempre é falado pro telespectador quando um novo capítulo é iniciado, pra gente não criar confusão. A nossa personagem principal é a Julie, que ela é interpretada pela Renate Reinsve, e ela era uma estudante de medicina ali na capital de Oslo. Mas depois ela resolve transferir, indo para a área de psicologia, e não contente, ela passa para a fotografia, que parece que ela acaba se encontrando. E ela então ali nos seus quase 20 anos de idade, ela começa a namorar um cara chamado Axel, que ele é interpretado pelo Anders Danielsson Lee, e ele é um quadrinista 15 anos mais velho que ela. No entanto, apesar da sua rotina de fotógrafa, ela gosta de escrever também, e ela faz isso no seu tempo livre. E isso é um detalhe que eu tô citando agora, mas que eu vou trazer à tona lá pra frente no vídeo. Um dia, ela acaba passando um final de semana com seu namorado na casa dos sogros. Daí ela escuta a vontade dele ser pai e ela diz que não tem certeza. Durante essa mesma cena, a gente vê assim, pela reação dela, pelas feições dela, que ela não gosta nem um pouco desse assunto e ela quer fugir muito dali. Daí em outro dia, quando o Axel está em um dos eventos dos seus quadrinhos, ela acaba indo e resolve voltar sozinha a pé. E no caminho, ela acaba entrando de bicão numa festa de casamento que está acontecendo em um quintal de uma casa. Ela então consegue entrosar, bebe dali, come daqui, conversa um pouco com algumas mulheres, só que ela acaba conhecendo um cara chamado Eyvind, que ele é interpretado pelo Herbert Nordrum, que nos seus dias ele é um barista. Eles começam a conversar e com o decorrer do resto da festa, a gente sente a química entre ambos. Eles até compartilham de momentos muito íntimos em algumas cenas. Porém, eles não se beijam, não fazem nada além desses momentos que eu citei anteriormente. Isso porque ambos possuem a consciência que estão em um relacionamento, cada um no seu. E além do nome, eles trocam apenas redes sociais, nada mais do que isso. Daí lembra que eu falei que ela tinha um hobby de escrever? Pois bem, ela acabou escrevendo um conto relacionado a sexualidade e feminismo e ela acaba lendo assim de brincadeira pro Axel. Ele acaba se impressionando com a qualidade e fala que ela deveria publicar o conteúdo online, já que ela tem uma boa recepção por lá. Nessa parte, a gente até que passa um pano e considera que o relacionamento de ambos é saudável. Mas isso não quer dizer que não exista episódios, como em outras cenas, em que a situação entre os dois fica bem desconfortável, em que um força a barra do outro. Passa um tempo e a Julie consegue emprego justamente numa livraria e o Eyvind, ele aparece com a sua namorada. Ela fica toda desconcertada, mas não deixa de reparar nele, enquanto atende a sua namorada. Daí ela se vê numa via de mão dupla, porque ela está no relacionamento ok, mas que ela já não suporta os problemas e estrelismos do seu atual companheiro, e acaba até sonhando com o Eyvind, em que eles estariam apaixonados. Isso acaba sendo um pontapé inicial em que ela acaba terminando todo o relacionamento dela de vez e do nada com o Axel. E aí o telespectador começa a pensar no que ela pode fazer. Existem outros acontecimentos dentro da trama que eles são bem chocantes. Eu vou deixar algumas imagens, como na hora que ela sofre um aborto espontâneo. E eu não vou entrar em muitos detalhes porque tanto o YouTube quanto a internet em geral não gosta muito desse assunto. No entanto, eu amo a forma como esse diretor gosta de trazer assuntos bem delicados e gosta de trazer essa discussão e quebrar a expectativa do telespectador.
Toda vez que acontece alguma coisa com a Julie durante o filme, a gente torce para ela fazer certas coisas, porque elas são consideradas corretas perante a sociedade. Mas sabe aquela sensação no fundo, assim, sabe, do diabinho no ombro, que você fala, vai besta, larga seu relacionamento, vai atrás do carinha que você realmente gosta, faz o que você gosta. É bem por aí. O filme, ele tanto dá essa liberdade ao telespectador, como mima o mau caratismo da personagem. Por isso o nome do filme. Mas será que eu sou uma má pessoa porque eu acabo ferindo e magoando o sentimento das outras pessoas? Ou, na verdade, eu tenho amor próprio por mim mesma, eu me respeito e eu não permito que as pessoas me tratem de tal maneira, né? E eu quero fazer as coisas como eu quero, do modo que eu quero e na hora que eu quiser. Fica o questionamento. Esse filme, ele me prendeu horrores do início ao fim, e eu não preciso nem falar muito sobre os enquadramentos de contemplação, em que não há diálogos, mas a mise-en-scène, a expressão da personagem principal faz a gente sentir aquilo à flor da pele. Como o caso da cena que ela compartilha a fumaça do cigarro com o barista. Eles não se beijam, não precisaram fazer nada, mas a gente sente aquela tensão sexual. Ou a cena em que o mundo apenas congela e ela sai correndo no meio da cidade. Quem nunca teve essa sensação de prazer? Não literal, é claro, mas é como se fosse. E em outros momentos, a gente vê aquele ditado literal de quando não é pra ser, não vai acontecer, por mais que a gente force uma situação. Parece que algumas pessoas estão destinadas para algo que outras não terão esse prazer ou desprazer, dependendo do ponto de vista. A Pior Pessoa do Mundo, assim como outros filmes de outros diretores cults, eles têm ali as suas próprias trilogias. E o Joaquim Trier, ele não é diferente, ele tem a trilogia de Oslo, em que, apesar das narrativas não serem continuações diretas, elas possuem certa ligação na temática. Formada então por Começar de Novo, lançada em 2006, e Oslo, 31 de agosto, lançada em 2011. E fechando a trilogia, o filme de hoje, A Pior Pessoa do Mundo, de 2021. E assim como citei no início do vídeo, o filme ele é dividido por capítulos, epílogo e prólogo. Mas é claro que isso existe uma explicação diretamente do diretor. Lembrando que ele inicia-se com um prólogo, passando pelo Os Outros, Infidelidade, Sexo na era do #MeToo, Nossa Própria Família, Momento Ruim, Planalto de Finnmark, um novo capítulo, O Circo Narcisista de Julie, Bobcat arruína o Natal, O Desconforto na Cultura, Positivo, Tudo Tem um Fim, fechando com o epílogo. Dando olhada por cima dos nomes dos capítulos que eu acabei de citar, alguns a gente chega até a ter meio que uma noção do que pode acontecer. Outros fica aquele mistério e a gente só fica querendo assistir, né? Traz aquela vontade para descobrir lá o que acontece. A estrutura do capítulo dentro do filme permite que os cineastas cubram uma gama de gêneros e estilo em todos os segmentos. Então, o diretor pode partir de um assunto A, ir para o assunto B e não ter que se explicar necessariamente. A gente entende de cara, já que foi inserido o tal do capítulo novo ao telespectador. Joaquim Trier disse sobre o assunto em uma entrevista, abre aspas, eu gosto da ideia de que uma vida é composta de muitos contos. E o diretor tem toda a razão, porque quando a gente vai contar uma fofoca, por exemplo, seja para um familiar ou para um amigo próximo, quando a gente termina aquele assunto, a gente já inicia outro, assim como acontece na vida de Julie no filme. E lembram da cena congelada que eu citei para vocês, que foi uma das que mais me chamou a atenção durante o filme? Pois bem, essa cena congelada ela foi filmada no estilo Matrix. Por mais que seja parada, entre aspas, conseguimos ver que não está totalmente. As pessoas se movem bem lentamente em relação a Julie. Esse tipo de sentimento que é transmitido durante essa mesma cena me lembrou também o filme Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, dirigido pelo Tim Burton, lançado em 2003. Em que o protagonista ele conta sobre a sensação de reconhecer o seu amor verdadeiro, de estar apaixonado, em que tudo em sua volta parece que para por um momento, assim como vemos com o filme de hoje. Mas é claro que essa técnica não está ligada apenas aos momentos felizes do longa, como na hora em que Julie faz a viagem que não sai como aquela dos sonhos. Vemos essa técnica de câmera lenta utilizada também no filme Amores Expressos, dirigido pelo Wong Kar-wai, de 1994, em que vemos o personagem na fossa, em extrema depressão no bar, e ele aparece estar em câmera lenta, perpetuando aquele sentimento ruim de solidão. Agora, falando do elenco, o ator responsável por dar a vida ao personagem do Axel, ele já tinha trabalhado com Joaquim Trier nos outros dois filmes que pertencem à trilogia de Oslo.
Isso é algo muito comum que acontece com os diretores cults. Ele meio que tem ali os seus atores queridinhos, tanto homens como mulheres, por causa que meio que eles trabalham em tanta sintonia que eles conseguem passar exatamente o que o diretor deseja. As suas filmagens ocorreram na própria capital da Noruega, em Oslo, durante o verão de 2020, mas tiveram que ser interrompidas devido à pandemia da Covid-19. Por isso que o filme ele foi lançado muito tempo depois, por conta desse atraso. Mas depois de muito esforço, o filme conseguiu estrear durante julho de 2021 no Festival de Cannes, concorrendo à Palma de Ouro, em que levou um prêmio na categoria de melhor atriz para Renate Reinsve. Outro fator muito interessante para trazer aqui para vocês é que esse filme ele foi a porta de entrada para a Noruega entrar ali durante a competição do Oscar de 2022, na categoria de melhor filme internacional. E agora, como eu sempre falo nos vídeos, eu vou destacar outras 3 premiações em que o filme ele participou e levou algumas estatuetas para casa. Começamos pelo British Independent Film Awards em dezembro de 2022, ganhando na categoria de melhor filme internacional independente, seguido do Goya Awards em fevereiro de 2023 de melhor filme europeu. E por último, a Amanda Awards, um dos eventos anuais relacionados ao cinema na Noruega, em que essa edição ocorreu em agosto de 2022, em que o longa acabou vencendo nas categorias de People's Amanda, melhor filme norueguês, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor fotografia e melhor trilha sonora original. Lembrando que a pior pessoa do mundo, no ano de 2021, ali no site do IndieWire, segundo uma enquete, ele foi selecionado como o 4º melhor filme do ano. E o filme que indicarei hoje é Frances Ha, um longa estadunidense de comédia dramática lançado em 2012, em que foi dirigido, escrito e produzido pelo Noah Baumbach. Em que temos também no elenco a presença da Greta Gerwig como protagonista, que ela é a diretora responsável do filme da Barbie de live action que vai lançar em julho desse ano. Assim como o filme de hoje, Frances Ha também traz uma protagonista feminina, que traz a discussão sobre o que é a liberdade e demonstra durante o longa sobre a independência e maturidade feminina. Em muitos pontos podemos comparar ambas as personagens, cada uma em seu país, com a sua realidade. Sem contar que ambos os filmes possuem fotografias maravilhosas, além de serem pra lá de cults. Brincalhona e com ar de quem não deseja crescer, ela recusa o convite do namorado para que more com ele justamente para não deixar Sophie sozinha. Entretanto, a amiga não toma a mesma atitude quando surge a oportunidade de se mudar para um apartamento melhor localizado, mesmo que isso signifique que ela e Frances passem a morar em locais diferentes. A partir de então, há o início a peregrinação de Frances, em busca de um novo lugar que se adeque às suas finanças, já que ela é apenas aluna em uma companhia de dança à espera de uma chance de integrar o grupo de bailarinos que encenará o espetáculo de Natal. Mesmo diante das dificuldades, Frances tenta manter o alto astral diante dos problemas que a vida adulta traz. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre a pior pessoa do mundo? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu possa trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!